A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós com muita alegria, uma vez mais, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. E o programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, e reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E nós estamos gravando logo após o programa ao vivo, que foi na semana passada, sobre as parábolas de Jesus. Por que Jesus falava por parábolas? E estamos aqui com o nosso Henrique Parente e Renato Souza. Meninos, tudo bem? Tudo bem, João. Queridos amigos ouvintes, é uma alegria sempre, né, estarmos hoje reunidos aqui ao vivo, né, mas sempre reunidos pelo ideal, pela importância que esse evangelho tem nas nossas vidas, não é mesmo, Renato? Sim, com certeza. João, obrigado pelo Meninos. Poxa vida, né? Nem sempre a gente costuma ouvir isso, né? Você sabe, isso é muito bom. Você sabe que existe uma coisa muito interessante, que é o conhecimento da doutrina espírita, que faz com que a gente entenda que nós somos espíritos. Sim. Hoje o nosso corpo vai envelhecendo, vamos chegar a uma certa idade, vamos desencarnar, vamos passar um tempo na erraticidade e vamos retornar. E aí vamos retornar como bebês novamente. Pois é. Então. Passando adolescentes, adultos, idosos talvez, né? Dependendo da nossa programação reencarnatória. Uhum. Voltaremos a ser meninos tantas vezes quantas sejam necessárias. Mas é muito bom ser menino, né? Ainda não somos os meninos como Jesus assinala, né? É. Quando você faz ao menor dos meus, né? Exatamente. Irmãos, é a mim que está fazendo. Mas um dia a gente vai ser esse menino aí. Estamos trabalhando para isso, estamos buscando, não é isso? Com certeza. E aí me recordo que no programa passado não deu tempo. O Henrique estava falando, né? E eu só não tenho como atribuir agora, faz muito tempo. Ano de 1989, olha quanto tempo faz, né? A professora de psicologia, Lilian Joyce, ou a Revaniera, professora de economia, eu não me lembro, mas uma delas disse assim: sem o esforço da busca, fica difícil a alegria do encontro. E é justamente isso que nós estamos fazendo com a doutrina espírita. Ela vai despertando em nós esse interesse pela busca, e sabemos que precisamos nos esforçar para isso. É isso aí. Bom, vamos então, depois dessa aula do nosso Renato, maravilha, obrigado, Renato, muito bom mesmo, trazer aqui o tema de hoje. Nós vamos então estudar hoje a parábola do tesouro e a parábola da pérola, que estão no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Vamos então à leitura do trecho. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, depois da leitura do trecho em questão, onde nós vemos aí, falamos no programa passado inclusive sobre isso, né? Jesus passava a parábola de acordo com os interlocutores, quem estava ali ouvindo aqueles ensinamentos de Jesus. Certamente nessa parábola, nessas duas parábolas,
Jesus estava lidando com comerciantes, pessoas que compreendiam que aquele tesouro de grande valor é importantíssimo, aquela pérola de maior valor é importantíssima. Por isso se desfaz de tudo o que tem para conseguir aquele tesouro e aquela pérola. Mas a pergunta aqui fica, Henrique, Renato, irmãos, por que nós temos que vender alguma coisa para ter esse tesouro? Que tesouro é esse que Jesus está nos dizendo? Que tesouro? Que pérola é essa de grande valor que Jesus está nos dizendo, né? Renato? Eu vou deixar o Henrique começar, mas a gente só vou relembrar aqui, dessa vez, né? Que a gente começou falando que é de esforço, né? Sim. Então vamos trocar essa palavrinha, vender o quê? Né? Vamos trocar por esforço. Maravilha. Né? Para a gente poder chegar numa coisa que eu pensei aqui, né? Num caminho para a gente discutir aqui que eu pensei, que são a busca pelos valores espirituais. Né? Então, esforço por essa busca. Eu preciso me vender? Não. Eu preciso vender algo? Não. Eu preciso me esforçar para ir buscar. Não é? Sim, com certeza. E aí, Henrique? Interessante. O Henrique ficou com a cara assim: Renato, você me colocou numa saia justa. Eu quase nunca começo, normalmente eu sou atrasado, né? Então, quando eu vejo lá, o Renato já trouxe lá a contribuição. Né? Não é uma disputa, né? Mas normalmente eu tenho os meus atrasos. Mas vamos pensando aqui a respeito disso tudo, né? Quando a gente imagina assim, o reino dos céus, quando Jesus traz essa ideia, reino dos céus, que isso simboliza em nós, né? Porque é uma comparação, né? Sim. Ele quer demonstrar um estado de alma, de relacionamentos, de valores e sentimentos que é diferente do que a gente vive aqui na Terra, né? Naquilo que a gente entende que representa a nossa felicidade. Lá naquela parábola, buscando uma outra parábola aqui, que o Roden gosta de dizer que é a mãe das parábolas, ele até diz assim, não é nem propriamente uma parábola, mas ele quer dizer que para ele é tão importante, realmente que é a parábola do filho pródigo. Então a gente vai percebendo no conto, na história, a representatividade do processo de desenvolvimento humano. Então, quando a gente, através de um ensinamento como esse, que é um caminho, a gente vai se identificando e se desidentificando de alguma coisa. Então, quando a gente pensa na questão do reino dos céus e toda essa comparação e estabelece um senso sobre as coisas que a gente tem como importante, aí a gente percebe a diferença quando Jesus traz para a gente, né, a imagem neste nível. Então o reino dos céus é comparado a isso, é comparado àquilo outro, como você no outro programa lembrava, né, exatamente desses momentos, desses muitos momentos. Então tem que ser algo que para nós tem uma representatividade muito grande, muito maior do que a gente tem aqui, dos valores que a gente atribui. E isso de cara já deixa a gente assim, né, reflexivo. Como é que deve ser esse reino dos céus? Porque não dá para materializar uma coisa que a gente não tem uma experiência profunda. Quando Jesus, e aí não é uma parábola, ele conversa com Nicodemos, ele diz, se vos falo das coisas terrestres, que está falando da reencarnação, Sim. se eu vos falo das coisas terrestres, você não compreende, que dirá se eu vos falar das coisas puramente espirituais ou celestiais? Então é mais ou menos essa a questão. Então a gente começa a pensar e tentar, assim, através do conteúdo, desse caldo cultural que a gente tem, tentar imaginar, e mais do que isso, talvez, sentir o que é esse reino dos céus. É mais sentir, talvez, do que você tentar construir uma imagem de algo que você não tem. Aí a gente vê os filmes aí variados, lugares bonitos, que geralmente são lugares que existem na Terra. De beleza, de árvores, de rios, de mananciais maravilhosos, porque é a única maneira que a gente tem como representar a beleza de um reino dos céus. Mas a gente de fato não sabe o que é isso. E Jesus tem esse cuidado de trazer exatamente coisas que para nós tem um símbolo, através do símbolo material, ele traz o simbolizado espiritual. Então o reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo do outro. E aqui do caso, né, algo que a gente vai entender que tem muito mais valor do que tudo que a gente possui.
Daí a gente abre mão, a gente vende, né? Como estava ali na parte escrita. A gente abre mão daquilo para poder aproximar-se do outro que tem muito mais valor. A gente reconhece isso. E é preciso ter esse movimento de reconhecimento. Senão não vale, não é algo que a gente acha. Jesus tem uma passagem que ele fala assim, aliás, nós acabamos fazendo já, se não me engano, no capítulo 12 aqui do Evangelho segundo Mateus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Isso não é uma parábola, isso é um jogo de palavras, né, que Jesus faz. São dois tipos de vida aí. Nós estamos muito apegados ainda, Renato, à vida material. Então, para nós é muito difícil entender uma vida espiritual, entender uma vida ética, que aplicou a moral espírita, que aplicou a moral cristã na sua vida e se tornou um ser ético. É difícil pra gente, porque a gente ainda está naquela coisa do toma lá da cá, do eu vou fazer isso porque eu vou ter isso. A gente ainda tem muito isso. Estamos ainda no arcabouço, né? No croquis, no rascunho de uma verdadeira vida. A gente ainda está no rascunho, Henrique. É verdade. Aquela vida em abundância que o Evangelho faz referência, né? A gente não tem a real noção disso aí, só te cortando rapidinho. Sim, claro. E a gente até vê pelas obras subsidiárias, aquilo que os Espíritos trazem pra gente através da mediunidade, do Chico, do Divaldo, de outros, a gente vê uma representação de algo muito semelhante ao que a gente tem aqui. Na verdade, aquela vida espiritual que é exposta ali é uma vida menos material, não provavelmente uma vida espiritual. Eu me permito usar essa linguagem. Claro. Porque o que a gente tem é isso. Então a gente fala assim, a vida espiritual, tá, a erraticidade. Mas a nossa referência é sempre a imagem do que a gente tem aqui. E não propriamente o que seja verdadeiramente espiritual, substancial, que a gente não tem uma noção do que realmente seja isso. Só sabe e percebe que deve ser maravilhoso. Sim, Eu vou destacar a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? Obtendo como resposta a seguinte pergunta assim, ó: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto intelectual se efetua sempre, não é? E o João colocou muito bem, o Henrique também. Nossa, foi bom ouvir vocês dois primeiro, sem dúvida. Não é? Foi ótimo, porque faz com que a gente vá se lembrando daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já leu, né? E tudo mais. Sem dúvida nenhuma, a gente está sempre acompanhado dos livros aqui. Estamos falando no programa, mas estamos acompanhados dos livros, para que não haja também uma interpretação de que nossa, aquilo lá, o Renato tá... Não é o Renato que está assinando embaixo, não. Eu estou fazendo um comentário sobre aquilo que eu estou lendo num livro que está aqui, que são os livros da doutrina espírita, não é? Então a gente precisa entender que o que importa realmente, qual é a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é aquilo que eu vou levar comigo. E o que prossegue além da vida material? O que? É o espírito, não é? É a alma, sem dúvida, que prossegue. Ela sim está acima de qualquer outra situação. Daí o João fez uma colocação sensacional, que é a questão do apego. Nossa encarnação constitui uma das mais apegadas. André Luiz nos fala isso em todas as suas obras, Emmanuel e por aí afora, não é? Até porque estamos no planeta ainda de provas e expiações, porque o momento de transição ainda não aconteceu, não é? Então vai demorar um pouquinho ainda. E quem sabe nós poderemos reencarnar aqui. Ainda temos muitas situações para resolver em provas e expiações. Muitas e muitas situações. O fato de depois a gente retornar a um planeta desse não significa que a gente vai retrogradar. Não, mas eu tenho situação para resolver lá e também vou poder ajudar lá de alguma forma com aquilo que eu já conquistei. Valores espirituais. Pérola, quando Jesus fala, né, da pérola, era o objeto, né? Ele queria se referir ao que é um precioso artigo de comércio. E a gente vai entender isso aí, vamos encontrar em várias passagens também, outras passagens também, a respeito desse sentido, né? Então, a gente falou da questão de vender, né? Infelizmente... E você puxou a questão do esforço, exato, né? Do sacrifício. O que eu posso fazer, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 do Evangelho. Qual é o sacrifício que eu estou fazendo, que eu estou oferecendo
para que eu receba realmente essa vida que o Henrique colocou tão bem, que é a vida não perecível, que eu compreenda, porque muito embora eu esteja nela na erraticidade, mas eu não compreendo essa vida. Eu ainda não compreendo. Eu fico aqui e sou daqui. Eu não sou daqui. Eu estou aqui. Eu trouxe um dever de casa para fazer aqui, né? Conforme o Mário Quintana fala lá no Tempo, né? Um poema lindo, né? Conforme ele fala, eu trouxe um dever de casa para fazer aqui, durante esta vida, esta oportunidade, e o que passa muito rápido, né? Então eu não posso me atrelar a essas condições, como, por exemplo, me encontrar com alguém durante o caminho, né? Que diga assim, olha, me dá isso que você vai conquistar o reino dos céus. Não, o reino dos céus não se vende. Ele não está à venda. Essa foi a minha intenção de puxar o início, né? E claro, joguei a bola para cima de vocês, tá? Para falar, ele não está à venda. Ele é conquistado, não é? E ele vai se sobressair, melhor dizendo, eu vou até abrir um parêntese, porque tanto ele como o citado inferno, entre aspas, que a gente sabe que não é bem assim, Allan Kardec deixa muito claro que são estados espirituais no livro Céu e Inferno, né? Estados de espírito, estado de espírito. Esse reino dos céus é que eu tenho que fazer valer sobre qualquer outra coisa. Todo o mais é passageiro. Vejam bem, não é que eu não possa ter. Não, você pode ter. Você tem que conquistar. É lícito que você vá buscar. É lícito que você viva esta vida. Mas você não pode ser dessa vida. Você tem que compreender que tudo mais passa, tudo mais vai ficar. Nem a nossa roupa do corpo nós vamos escolher no momento que a gente tiver que ir embora. É verdade. É muito interessante isso, que nós estamos em determinados momentos da nossa encarnação e no momento da desencarnação, o corpo físico fica entregue aos cuidados de outras pessoas. Você não tem o menor controle daquilo ali. Eu tive o Henrique como psicólogo, mais uma vez lembrando, né? Eu tenho uma paixão que é voar. Eu adoro andar de avião. Eu fui agora, né? Eu tive 2 viagens agora, de uma semana cada uma um pouco mais longe, outra para aqui dentro do Brasil mesmo. E eu ficava assim, por que eu amo voar? Eu amo ir na janela, apreciando a vista, e eu tenho medo. Eu comecei a me perguntar, a me questionar. E aí veio a resposta, porque você gosta de ter tudo sob o seu controle. Nós queremos ter as coisas sob o nosso controle. Se nós não temos algo sob o nosso controle, aquilo nos deixa apavorados, né? Henrique sabe muito bem disso, a gente já conversou bastante sobre essas coisas, né? E todos nós temos alguma coisa disso. Então, qual é o legado, digamos assim, para nós? É que nós aprendamos a ter mais relaxamento, a sermos mais tranquilos. Aquilo que Jesus fala, não andeis ansiosos pelo que haveis de beber, de comer, de vestir. Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Mostrando para nós a simplicidade que é viver. No caso da pérola e do tesouro, o que Jesus nos propõe é o câmbio dos valores. É o câmbio. O que é o câmbio? A troca. Quando eu vou viajar para um outro país, se eu for para a China, eu tenho que trocar o real pelo yuan, por exemplo. Se eu for para a Europa, eu tenho que trocar o real pelo euro e por aí vai, né? Então, nós precisamos cambiar os valores, trocar os valores, olhar para dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus já disse, já ensinou. Então, olhar para dentro de nós e falar assim, olhar para dentro de mim. Eu não vou conseguir mudar o Henrique, nem o Renato, nem a minha esposa, nem a minha filha, nem ninguém. Eu posso mudar a mim mesmo. E aí é que está o grande desafio, porque mudar os outros é fácil. Você só tem que dizer, você está errado aqui, você está errado ali. Mas a mudança mesmo, quem tem que fazer é o próprio. E aí é que é difícil, né, Henrique? Verdade. Você está me lembrando uma cena do filme Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Sim. A cena em que Jesus ali inicia, né, a tarefa dele
né, de divulgação, o que ele veio realmente contar para nós. E o Zeffirelli é brilhante, né? Aquele ator Robert Powell foi incrível. Então ele pede a palavra lá na sinagoga, lê um trecho de Isaías, que fala da vinda do Messias, e diz que aquela profecia se cumpriu. Aí todo mundo fala, mas como assim? A profecia se cumpre com a vinda do Messias e tal. Aí ele diz assim, arrependam-se, o reino dos céus está aqui e agora. Eu até abro aqui um outro parênteses, eu pensando, né, na cena. Não é só por causa da presença dele, porque realmente ele simbolizava esse reino dos céus. Claro. Mas é porque o reino dos céus ele está presente o tempo inteiro. Sim. Ele não está em algum lugar, ele está dentro de nós, como você disse há pouco. Daí eu lembrei da imagem do filme, quando você comentou aí. Então, esse reino dos céus ele está sempre presente. Não existe um lugar para a gente chegar, como a gente tivesse que caminhar, assim, materialmente falando, né? É claro que há uma caminhada, há um descobrimento, há uma chegada, entre uma saída e uma chegada. É a história do filho pródigo, mais uma vez lembrando, né? Então, o jovem sai de uma situação, embarca na liberdade, lá ele adquire conhecimento, experiência, percebe, entende certas coisas e empreende um retorno, um caminho de volta de uma maneira diferente, que ele volta humilde. Completamente diferente do que saiu. É o que acontece com a gente nas nossas caminhadas. Então, quando a gente vai percebendo o valor real e o câmbio que precisamos fazer para nos aproximar do reino dos céus, para adquirir aquela pérola de grande valor, realmente a gente abre mão de tudo, faz o câmbio que for necessário, independente do que a gente perderia nessas trocas. Né? Quando a gente pensa no câmbio, né, no sentido físico aqui, né, nas moedas, a gente tem uma moeda que tem um valor maior, etc e tal, é o euro e tal, o dólar. Então a gente realmente abre mão, porque isso não tem importância nenhuma. Passa a não ter mais. Porque aquela outra coisa tem um valor muito, mas muito maior. O Henrique deve lembrar, o Renato não sei se conhece, da obra chamada De Alma para Alma, de Humberto Roden. Tem uma página ali. Esse livro é absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. Filosofia pura, aplicada ao conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. Tem uma página que se chama Contrabando. E o Roden faz essa analogia, né, de que nós precisamos cambiar os valores. Nós não vamos poder levar para além túmulo valores que só aqui tem valor. Né? Se eu chegar num outro país e quiser comprar com real alguma coisa, eu devo. Alguns países aceitam, né? Aqui na América do Sul, mas Europa e etc. não. Então fica muito difícil de comprar. Então a gente tem que trocar os valores, né? Exato. Quanto mais. O Henrique estava falando uma coisa ali sensacional. Quanto mais distante de Deus, maior a nossa insignificância. Sim. Quanto mais distante, maior a insignificância. E maior o apego a essas situações, às coisas cotidianas, às coisas passageiras. Não é? Nós precisamos nos aproximar. E o que faz nos aproximar de Deus? É a doutrina. É a doutrinação. Não é? É o conhecimento, é o esclarecimento. É isso que vai fazendo com que a gente se aproxime mais de Deus. E a gente vai entendendo que diante de tanta coisa que eu não posso mudar, mas que eu faço parte dela, e o João falou as aves do céu, a natureza, eu posso voar, eu posso, enfim, né? É eu entender que eu tenho uma parte importante nisso, dentro dessa criação. Eu também sou parte dessa criação. Aí minha insignificância passa a ser menor e eu vou compreendendo o que Deus quer realmente de mim. É isso aí, nós estamos terminando o primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus de hoje, pedindo para que vocês mandem suas mensagens para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus,
programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E o programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Hoje nós estamos aqui com Henrique Parente e Renato Souza para estudar as parábolas do tesouro e da pérola, que estão no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. E nós aqui na primeira parte abordamos a questão toda do nosso amadurecimento espiritual, das trocas que nós temos que fazer na vida. E aí, Renato e Henrique, eu acho que é importante nós observarmos que o movimento religioso, seja ele qual for, movimento religioso tradicional, movimento religioso que vem mudando ao longo do tempo, porque o ser humano muda, todo mais tem que mudar, é óbvio, né? E a gente às vezes fica naquela coisa do eu não posso mudar porque assim está certo, de outro jeito não estará certo. Não tem nada a ver, né? A gente tem aquela frase do futebol: em time que está ganhando não se mexe, né? Em time que está ganhando não se mexe. E eu ouvi outro dia um amigo falar assim: não, em time que está ganhando se mexe sim. Se mexe porque tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, tem sempre que melhorar. Mesmo porque o adversário está sempre observando como é que você joga. E aí ele vai falar assim: vamos neutralizar por aqui. Se você continuar sempre jogando do mesmo jeito, você vai ser um alvo fácil. No nosso caso, o alvo fácil não é para um adversário exterior, é para um adversário interior. Nós somos o nosso adversário. Já Jesus fala isso em Mateus 10, 28. Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele, no singular, que pode fazer perecer o corpo e a alma no Vale das Lamentações. Tradução do Pastorino. Então nós temos aí uma missão. Eu não gosto de usar essa palavra, mas nesse caso é uma missão. É a missão da nossa transformação moral. E quando nós achamos esse tesouro valioso, essa pérola de maior valor, que é o Evangelho de Jesus, mas não é o Evangelho de Jesus das páginas da Bíblia, não é a doutrina espírita das páginas dos livros da codificação, é o Evangelho, é a doutrina espírita colocada em prática na nossa vida. Se eu quiser mudar o Renato, eu estou indo no caminho errado. Se eu quiser mudar o Henrique, eu estou indo no caminho errado. Então qual é o caminho certo, Renato? Nosso caminho certo é o caminho que Zaqueu encontrou, né? É verdade. Não é verdade? Porque, olha só, não tem como você dissociar, no caso do Zaqueu, a condição em que ele se encontrava para que ele pudesse se redimir e passar a ser um novo homem a partir dali. Não, ele não precisou se despojar de tudo. Não, é mudança dentro de você. De que adianta eu pegar, então tá bom, vou dar uma parte, vou distribuir, e se você não muda interiormente? Não adianta nada. Que conquista você fez, não é? Coríntios 13, aliás, 1:13, 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro, quando Paulo de Tarso fala dos dons supremos, não é? E o dom supremo, na verdade, é o amor. Sim. Eu posso dar meu corpo para ser queimado. Eu posso distribuir meus bens por todos. Se eu não tiver amor, não adianta nada. Então eu vou estar dando por quê? Só para ser salvo? Porque me indicaram que esse é o caminho da salvação? Não. Vem de dentro. Vem do teu esclarecimento. Você precisa conquistar aquele conhecimento, não é? A partir de então você começa a fazer. É igual a caridade. A caridade nós fazemos ainda por obrigação. Sim. Não é? Bom, eu posso falar de mim, vamos tirar do plural, né? Não, pode manter no plural. Com certeza. Desculpem, mas nós fazemos por obrigação ainda. Eu vou fazer por obrigação, poxa. Não é? É a barganha, né? É a barganha ainda, é dando que se recebe, São Francisco de Assis. Isso. É desse jeito, a gente precisa disso ainda, porque é essa alavanca que vai fazer com que nós vamos dar esse passo seguinte. Porque se eu não tiver uma alavanca, eu preciso começar de alguma forma, João Henrique. O Dr. Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte: ainda que você faça a chamada caridade por
barganha por vontade de receber de volta, ainda assim faça. Sim. Porque é um exercício. Exato. Uma hora você vai abrir seus olhos, você vai entender, tal como aconteceu com Zaqueu, tal como aconteceu com Paulo, conforme você mostrou. Quando Jesus aparece para ele, ele não consegue. Ele fica cego, tamanha luminosidade. Não é? Ele fica cego, ele não estava acostumado com aquilo. Para ele foi algo totalmente novo. Não é verdade? Então, traduzindo em miúdos, não é? Mais ou menos isso que aconteceu. Então eu preciso fazer a caridade de alguma forma. Aí eu vou à casa espírita hoje, mas eu estou precisando de uma forcinha assim. Vá. Não deixe de ir. A gente sabe que o Evangelho nos recomenda que a gente vá, sente lá e ore por quem está sentado do teu lado. Porque a sua parte você vai receber. Não é? Mas é um exercício. É devagar, não é? As coisas não vão acontecer da noite para o dia. A gente ainda precisa muito disso. E está lá no Evangelho, pedi e obtereis. Então Jesus já nos assinalou para você pedir. Então vamos pedir. Claro, evidentemente que com o tempo você vai amadurecendo e vai verificando que você não vai receber tudo que você pediu. Mas o que você necessitava. Porque aí lembrando de novo, quanto mais apartados de Deus, menos eu compreendo as coisas, né? Mas conforme eu vou me aproximando dele dia a dia, eu vou entendendo que, olha, não me faltou nada até agora, né? Eu pedi a Mega Sena, por exemplo, mas não veio a Mega Sena, mas o meu salário não está faltando todo mês, não é verdade? Então, a gente precisa parar e observar isso. Não está te faltando o que você precisa, o que você necessita para a sua caminhada, né? Para você continuar fazendo a caridade, ainda que seja barganhada. Pois é. Mas está ali, não é? Porque não nos falta amparo, né? O tempo todo. É verdade. E quando nós vemos que nós ainda estamos tateando no escuro, eu gosto muito de usar essa expressão. Nós estamos tateando no escuro. Porque a gente ainda não sabe para onde vai. Não sabe. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem após mim, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A gente se nega. Se eu tenho algo para fazer para o meu deleite, e alguém me pede ajuda, será que eu paro e vou ajudar ao invés de ir para o meu deleite, para a minha satisfação? E isso é uma reflexão geral, não é aqui para o Renato, para o Henrique, para mim, para você aí em específico, é geral. Cada um de nós deve pegar essa questão e fazer essa pergunta a si. Será que eu já estou abrindo mão da minha vida, das coisas que eu gosto, para atender a quem precisa mais? Verdadeira caridade, na minha opinião, é a reforma íntima. Porque ao me reformar, eu sou melhor com todas as pessoas que me rodeiam. Porque ela começa com você. E é automático. Né? Começa com você. Se eu não tiver a reforma íntima, eu vou estar fazendo alguma coisa pelos meus próximos, como o Renato lembrou, como obrigação. Eu vou lá dar uma cesta básica, eu vou lá dar uma quentinha, eu vou lá dar um passe, eu vou lá fazer um atendimento fraterno. Tá, mas e aí? Eu vou lá porque é o que tá na cartilha, né? Eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou chegar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é ele. É verdade. Mas interessante, como você disse, uma palavra ainda agora, exatamente como eu imagino. É um exercício. A gente faz por barganha, por troca, por interesse. Essa é a questão, por apego, por tudo isso. Mas esse exercício, é aí que está a beleza da ação divina em nós. A beleza disso tudo é que a gente se aproxima do bem. Quando a gente pratica a caridade, mesmo por interesse, como um exercício, a gente se aproxima de algo que tem um valor tão profundo, tão magnífico, como o Paulo diz lá no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios. E a gente começa a se sentir diferente. Aquilo passa a fazer parte de nós. É um exercício, como se fosse uma profissão, acontece assim, né? Você começa a estudar aquilo, começa a se aproximar da prática, e aquilo se torna mecânico, entre aspas, se torna natural.
assim também com a caridade, com o amor, a palavra, né, maior, plena, que a gente se identifica com ela, pela beleza que ela tem, o que ela proporciona, né, nas nossas imaginações. Então a gente aproximando-se do outro, porque a caridade faz com que você se aproxime de um outro ser humano. Sim. E essa aproximação, ela acaba rompendo as barreiras que existem entre as pessoas. Então, quando você pensa num bem a outra pessoa, isso me faz lembrar uma história, vou tentar resumir aqui uma história real, né? Entre dois grandes cantores de ópera, o Plácido Domingo e o José Carreras. E o Carreras, ele adoeceu, teve câncer, e vai gastando tudo aquilo que você podia em termos de doença, né? O sistema lá fora na Europa é diferente daqui. Então o Domingo e o Carreras durante um tempo tiveram uma rixa, uma coisa assim da vaidade humana, tal. Sim. Não se davam muito bem, mas dois grandes cantores. E de repente o Carreras, em dificuldades, passou a receber uma ajuda anônima de alguém e não sabia de quem. O tempo foi passando, o Carreras conseguiu se recuperar, curou-se do câncer. E até que um dia, para resumir a história, ele descobriu que a pessoa que financiou a ajuda dele, boa parte do que ele precisou, foi o Plácido Domingo. Uhum. E um dia ele perguntou, né, ao Domingo, já numa situação diferente de um sentimento que é incrível, que é a gratidão. E o Domingo disse para ele, uma voz como a sua não pode calar-se, não podia calar-se. Então o que eu pudesse fazer, eu faria. E a gente vê que a rixa, qualquer coisa, deixa de ter sentido. Porque quando existe amor, na verdade, o restante não faz mais sentido. Aí Pedro dizer, né, que a questão do amor, da caridade, cobre a multidão dos pecados. Sim. Pedro entendeu muito bem o que Jesus queria ensinar. Aí demonstra que o discípulo era apto. Sim, que ele era exato. Pedro, não era à toa. Que ele era um pescador, um simples pescador, mas muito mais do que simples. Sim. Era alguém que profundamente entendia e sentia coisas no nível que a gente não compreende, que não tem nada a ver com estudo, com saber língua, com isso, aquilo, outro, questões intelectuais. E aí a gente vê a coisa acontecer. Então vamos sim nos aproximar da caridade, mesmo que seja, né, ainda por interesse, por trocas, porque é assim que a gente vive, é como a gente compreende, é na troca, é na barganha. Então, mas vamos nos aproximar uns dos outros. E todo o restante vai perdendo sentido. E ao longo... As coisas ruins, né, que eu quero dizer. Claro. Ao longo da caminhada, a gente vai ponderando muitas coisas. Foi o que nós falamos, né? Eu leio um livro hoje, daqui a um ano eu vou ler aquele mesmo livro com uma compreensão diferente já, com uma maturidade diferente. Eu tenho que passar pelas experiências. Eu tenho que passar pelos momentos, entre aspas, ruins, porque a nossa visão ainda é muito turva, né? Como eu vou repetir, nós ainda tateamos no escuro. As coisas que a gente considera ruins, as coisas que consideramos ruins, na verdade, são aquelas, digamos assim, os acertos de caminho colocados ao longo da nossa via. A gente vai se desviando do caminho legal, do caminho correto, e aí vem um acerto do caminho, vem a correção. E as correções muitas vezes doem, porque nós estamos apegados a coisas materiais, nós estamos apegados, ainda temos vícios, paixões, ainda temos os chamados defeitos, que não são defeitos, são apenas incompreensões nossas. Nós temos tudo dentro de nós, Gastão falava muito isso, temos tudo dentro de nós que faz com que nós um dia cheguemos à perfeição. Nós somos aquele caroço de manga. Quando Jesus lembra o Salmo 82, versículo 6, ele diz assim, no Salmo, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E aí o caroço de manga, você pode dizer assim, tu és uma mangueira, mas não é uma mangueira já pronta, já estabelecida, é uma mangueira em potencial. Aí quando você bota na terra esse caroço de manga, ele primeiro cresce, como lembrou o Renato em um dos nossos estudos, para baixo. As raízes primeiro se colocam
É a base. A força é tá a base, ali, né? isso. Exato. E começa a absorver os nutrientes para fazer com que essa árvore comece a crescer. Aí vem aquele caule fininho, aí começa a ramificar, começa a engrossar, vira um tronco. E os galhos com flores, folhas e frutos servem, como na parábola estudada, que era do grão de mostarda, que o Renato lembrou, serve então de abrigo para muitos. É interessante, né? Não sei se todas as pessoas sabem, mas pesquisas no campo energético, utilizando até as antigas câmaras Kirlian, Sim. E depois aperfeiçoadas, usando aí o caroço de manga, a semente, existe uma projeção em torno dessas sementes, inclusive de girinos, de animais pequenos, a forma adulta do ser. Sim. Isso tudo é ciência, está aí demonstrando exatamente que há uma imagem, trazendo para um lado um conceito, né, mais moral, né? É uma imagem que se reflete, que parte da essência, daquilo que você será. Sim. No caso aí há uma programação, se é um caroço de manga, vai ser uma mangueira, se é um animalzinho, um girino, alguma coisa assim, vai ser um sapo, vai ser... Sim. E assim por diante. É só olhar o feto. E o ser humano? E aí trazendo para essa questão mais filosófica, mais profunda, que a gente tenta, né? Existe a imagem do Filho de Deus, que um dia se refletirá nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Mas para que a gente realmente reflita essa imagem, a gente precisa passar pelo processo de compreensão do que é ser um filho de Deus, que a gente não sabe. Exatamente. A gente está sendo estimulado exteriormente por espíritos que passaram das fases da nossa evolução, e do maior de todos, que é o próprio Jesus, revelando isso para a gente. Daí o Salmo 82, versículo 6, vós sois Deus e sois filhos do Altíssimo. Paulo diz lá no discurso do Areópago, né, que nós somos de estirpe divina, somos imagens de Deus, criados por Deus, e temos em nós essa essência. Nele, em Deus, vivemos e nele nos movemos. É tanta coisa assim que confirma o futuro, e é o suficiente, talvez, se a gente quiser, para que a gente se sinta bem, feliz, amparado, fortalecido. Por isso que o salmista diz lá, Davi, mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum. Exato. A nossa importância para Deus, não é? E a nossa significância, que foi a palavra que a gente utilizou aqui, ela está acima de qualquer outra coisa, de valores que nós consideramos aqui encarnados como valores preponderantes, como valores que são primordiais, que são super importantes, não é? Para que eu possa alcançar e ser realmente visto como um filho de Deus. Então está acima de qualquer coisa, está acima da tua profissão, está acima dos teus conceitos, está acima de tantas outras situações que precisam ser buriladas. E hoje em dia a gente se depara muito, eu não estou querendo trazer o tema para cá, não é o caso nesse momento, que é a questão dos preconceitos. Sim. Então, você é importante para Deus acima disso, acima de qualquer outra coisa, mas sim perante a caridade que você faz, perante o entendimento do amor que Jesus pregou. Aí você entende Jesus de que forma ele veio para cá, num obscuro recanto de uma estrebaria, não é? Andou descalço, não tinha luxo, não tinha nada dessas situações, andava no meio do povo, não é? E curava leprosos e por aí vai. Hoje em dia nós encontramos ainda pessoas com jeitos ainda, não me toques, não posso, não vou ali, não vou acolá, não faço isso. Evidentemente, nós precisamos tomar cuidado, porque o mundo que a gente vive é complicado, sem dúvida. Mas todo mundo está de acordo com esse mundo aqui, não tem nada errado, né? Tem nada errado. Sim. Por mais que eu não pratique a má ação, mas no passado, né? Eu posso não fazer, porque é comportamento, mas eu posso pensar na má ação. Tomara que morra, não é? É verdade, eu posso pensar, alguém morreu, era um bandido, morreu, mas, poxa, morreu. Não, mas eu ainda pensei. Eu posso não ter o comportamento de praticar aquilo, mas eu penso ainda. E isso é um comportamento. Também, né? Pensar também é um comportamento. Sim, eu não pratico, né? Eu não pratico, não exteriorizo, Mas eu preciso ter conhecimento, né, disso. E é isso. Para Deus, todos nós somos importantes, mas a gente precisa entender o que Ele quer. Eu fico numa situação aqui muito delicada, porque eu tenho que cortar os nossos irmãos,
por conta do tempo. Aí eu fico fazendo sinal aqui, ainda bem que não estamos no vídeo, né? Uhum. Sinal chega, acabou, não tem mais tempo. E é isso, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Renato pelo carinho, pelos ensinamentos tão grandiosos que a gente recebe aqui todos os sábados com reprises às terças. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, de Maria de Nazaré, de nossos anjos da guarda, guias, mentores, protetores, espíritos familiares e amigos, agradecemos o amparo que temos recebido não só neste programa que acabamos de levar ao ar para todos vocês, com todos os ensinamentos que nos foram trazidos através do tema em destaque hoje, ensinamentos preciosíssimos acerca das palavras de nosso Mestre Jesus. Agradecemos também por todas as oportunidades que temos de trazer o ensinamento da doutrina, de trazer esse esclarecimento acerca de necessidades, acerca da água que necessitamos, que vai matar, que vai saciar, melhor dizendo, a nossa sede sempre de conhecimento e que vai nos colocar diante e mais próximo sempre de Deus, desse Criador, desse Pai maravilhoso que é para todos nós. Nós possamos contar sempre com o vosso auxílio, Mestre Jesus, nos amparando, nos auxiliando a todos nesse momento e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar